Investimentos em ações. Normalmente, o primeiro produto de renda variável que passa pela cabeça das pessoas quando o conhecimento avança, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre o mercado financeiro, entender as oportunidades dos ganhos, as oportunidades do risco e principalmente quando a gente analisa o histórico do desempenho de algumas ações específicas, do desempenho de alguns investidores que fizeram apostas, entre aspas, acertadas no passado e que colheram bons resultados. Investimento em ações, será que é para todos? Na verdade, é importante esclarecer que qualquer ativo financeiro, qualquer ativo do mercado financeiro é desenvolvido para ser para todos. Quando eu invisto em imóveis, por exemplo, eu tenho que entender que nem todo mundo leva jeito para a pesquisa do mercado imobiliário, para acompanhar imobiliárias, para visitar empreendimentos, para acompanhar obras, para estudar planos diretores da sua cidade, do seu estado. Para isso existem os fundos imobiliários, em que gestores especializados em cavar oportunidades no mercado imobiliário vão fazer esse trabalho que o investidor não tem tempo ou não gostaria de fazer. Investimento em ações é muito parecido. Se você acredita no crescimento da economia, se você percebe que há potencial em alguns mercados, você poderia montar uma indústria, montar um comércio, um serviço relacionado a esse mercado que tem potencial. Mas talvez você não tenha tempo, não tenha capacidade, não tenha vontade de administrar uma empresa, liderar pessoas, estratégias, enfim, talvez não tenha o capital para isso. É para isso que servem as ações ou o mercado de ações. Você pode participar da história de uma empresa comprando uma fração da propriedade dessa empresa na forma de ações. Então, uma empresa que normalmente já está estabelecida no mercado, já tem uma história, quando ela faz um IPO, uma Initial Public Offer ou oferta pública inicial de ações, ela abre o capital para que investidores comprem suas ações. Esse é o único momento em que o dinheiro do investidor vai diretamente para a empresa. Quando o investidor compra as ações, a empresa recebe um capital para expandir sua atividade, para colocar em prática suas estratégias. Então, numa Initial Public Offer, num IPO, você está comprando uma participação no sucesso ou na história da empresa, oferecendo o seu capital em troca dessa participação. Quando você está negociando no mercado ações através do home broker, da sua corretora, do seu banco de investimentos, você está negociando com outro investidor que possui essas ações. No momento que você compra ações, o seu dinheiro não vai para a empresa que emitiu essas ações. Seu dinheiro vai para o bolso do investidor que está vendendo. Por isso que um ponto importante a entender quando você investe em ações, não existe uma relação como a de investir em um CDB, em que você confia o dinheiro a um banco e você fica preocupado com a saúde desse banco para que ele devolva o seu dinheiro no segundo momento carregado de rentabilidade. No caso das ações, o seu dinheiro foi utilizado para comprar papéis, você tem a posse da empresa e esse dinheiro não está em lugar algum. Ele está no bolso do investidor que pode ter comprado outras ações, pode ter levado sua família para viajar, pode ter comprado um carro, enfim, ele tomou a decisão que ele queria. Seu dinheiro não está em lugar nenhum. Você tem a posse de algo. Fundamental para quem investe em ações é acompanhar as notícias sobre essas ações. Você tem que entender o que está acontecendo no mercado com o qual essa empresa, da qual você é dono, se relaciona. Então, como é que está a concorrência, como é que está o potencial de negócio, como é que está a administração dessa empresa, como é que estão os relatórios de administração publicados trimestralmente, como são as análises feitas pelas áreas de pesquisa de corretoras, de bancos de investimento, enfim, qual que é a conclusão que os analistas têm sobre a condução financeira dessas empresas. Na prática, para se investir em ações, é fundamental dedicar algum tempo ao acompanhamento. É fundamental você diversificar o seu capital em diferentes empresas. Por mais que você aposte em uma empresa, empresas são administradas por seres humanos erram, são falíveis. Por melhor que seja uma empresa, a empresa concorrente àquela que você está querendo comprar ações pode ter um desempenho melhor que a sua e essa sua empresa perder valor. Então, uma estratégia básica para quem está começando a investir em ações é utilizar os relatórios de análise da área de pesquisa do seu banco para entender a recomendação, qual que é o potencial de crescimento, quais são as boas e más notícias sobre a empresa. Um segundo passo é usar o home broker para ver como que o mercado está se relacionando com essas ações em termos de vontade de compra, maior oferta de venda, maior oferta de compra. Todo home broker apresenta informações sobre preços de compra e de venda. Quanto mais próximos, mais disputado está o papel dessa empresa no mercado. E também o home broker apresenta informações sobre o volume negociado. Quanto maior o volume, maior é a importância dessa empresa para o mercado. São informações importantes para você se guiar e fazer escolhas em cima de
fatos relacionados à vida dessa empresa. Fundamental também é diversificar entre várias empresas para que você, numa eventual perda, se você escolheu, por exemplo, 5 empresas, se uma delas tiver um grande problema e vier a falir, se uma empresa vai à falência, você não tem nada a receber, você participou da falência dela, outras 4 empresas podem ter um desempenho que suplante, que supere a perda que você teve e, na média, você tem um ganho bastante interessante. Tem um elemento importante também que tem que ser considerado no investimento em ações, que é a correlação entre diferentes empresas. Você tem uma carteira em que, se uma empresa perde, outra ganha bastante e vice-versa, para ter um comportamento mais previsível na sua carteira. O mercado de ações é extremamente rico. Quanto mais você se envolve, quanto mais você estuda, mais você entende quais são as variáveis que determinam o seu ganho ou a sua perda. Não faltam informações no mercado. Uma instituição como o BTG Pactual Digital, por exemplo, tem como um dos fundamentos do sucesso do seu negócio uma grande área de pesquisa que traz informações para os seus investidores poderem tomarem suas decisões bem pautadas. E na prática, quanto mais você se envolve, mais você vai se apaixonar pelo mercado e é praticamente um caminho sem volta. Obviamente que muitas pessoas têm dificuldade de dedicar o tempo necessário para absorver toda essa informação que está à sua disposição. Muitas pessoas não vão conseguir aproveitar um home broker, por exemplo, para tomar boas decisões. Existe a opção de você investir através de fundos de ações, em que um gestor especializado dilui o risco de uma estratégia entre vários papéis e pode lhe entregar um caminho bem mais interessante. Agora, quem entra no mundo home broker, praticamente é como o mundo dos games. Você acaba entendendo qual que é a lógica do mercado, o que você tem que acompanhar. É fascinante entender as possibilidades de ganhos muito acima da renda fixa e, basicamente, o resultado que você terá será proporcional ao tempo e ao conhecimento dedicado à tomada de decisão. Vale a pena experimentar. Na minha opinião, mesmo o mais conservador dos investidores deveria ter uma pequena parcela que fosse em renda variável, em uma carteira de ações ou fundo de ações, porque na verdade uma economia saudável é uma economia que faz os seus negócios crescerem. Eu acredito no Brasil, acredito no país, acredito que nós teremos uma condição cada vez mais sólida na nossa economia e se isso realmente acontecer, serão cada vez menores os ganhos na renda fixa, o que deve favorecer o diferencial da renda variável. Então, um caminho que eu convido você a trilhar é o caminho de experimentar a renda variável, nem que seja começando com pouco dinheiro, usar esse pouco para, entre aspas, brincar no seu home broker. Vai perceber que, como no mundo dos games, que eu citei agora há pouco, o tempo que você dedicar vai fazer com que você entenda o jeito de aproveitar essa ferramenta e passe a fazer escolhas muito mais sensatas, muito mais inteligentes, entrando no mundo do risco, mas um risco calculado permitirá você colher bons resultados. Que você faça boas escolhas, afinal, enriquecer é uma questão de escolha.